O Enia disse que eu não sou básica, não. Eu adoro uma cor misturada, um negócio. Mas minha filha... Pois é, cadê a blusa de bolinha? Hoje não teve blusa de bolinha. Obrigada, viu, minha filha? Deus lhe honre. Mas assim, desde manhã que eu tô meio xoxa e capenga, como diz o Enia. Eu disse a Mateus, tentei, irmãos, eu tentei convencer. Hoje eu tentei, ele fez, toda vez tu faz isso. Eu disse, não, mas hoje eu tô tentando de verdade. Hoje eu estou pedindo a Jesus para você pregar no meu lugar. Aí ele, não vou fazer isso. Aí ontem se juntaram na mesa que a gente estava lanchando e fizeram uma votação. Quem quer que Diva pregue? Aí os incircuncisos, tudo em levantar a mão, né? O Henrique... Esse aqui levantou logo as duas. Ainda olhou para minha cara e fez, minha linda, a senhora já tem uma palavra. Pois vai bater em tu hoje. Tu tá escutando, não tá escutando minha voz? Pois aumenta bem aí no ouvido dele a minha voz. Mas eu tava, irmãos, com uma dor no corpo, uma dor do fio do cabelo até a ponta do meu pé. E eu queria que realmente você orasse por mim. Porque eu disse, eu vou lá, mas é por Jesus. E meu marido, bem balsâmico, olhou para mim e fez, ainda bem que é por Jesus, né? E eu queria que a mídia botasse aí o tema. Só para a gente ficar olhando para ele um pouquinho. Não, meu filho, esse não, o outro. Tu não pegasse o outro não, foi? Ajuda ele, Jesus. Bota bem aí. Não, volta lá. Eita, Jesus, ajuda ele. Bota bem aí, meu filho, a síndrome de Saul. Aí tu bota embaixo assim. Quando eu culpo o outro, bota aí, vai digitando que a gente tá vendo, tu digitando aqui. Sem pressa, no teu tempo. Tá tudo bem, viu? É no seu tempo. Quando eu culpo o outro pela minha falta de caráter, bota aí. Vai recebendo aí. Repeta aí para ver se eles escrevem lá. Quando eu culpo o outro pela minha falta de caráter. Olha que deu certo. Pois é. Hoje nós vamos falar um pouquinho da síndrome de Saul. Quando eu culpo o outro pela minha falta de caráter. Irmão, essa palavra é para você, viu? Essa palavra não é para o irmão que está do seu lado. Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga assim, ei, essa palavra é para você. Amém? Aí você vai dizer assim, eu recebo ela. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. E você que está nos visitando, eles se levantam com a Bíblia aberta, porque nós entendemos a honra e a reverência de lermos a palavra do Senhor. Então nós ensinamos eles, e eles aprenderam direitinho. 1 Samuel, capítulo 9. Verso 15 diz assim, todos acharam, amém? Glória a Deus. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel.
Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: é este o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e deixarei você ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E aí eu queria que você já pulasse para Samuel capítulo 10, verso 1. E diz assim, verso 1, e diz assim: então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. E aí você vai pular lá para Samuel, capítulo 10, verso 17, que diz assim: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. E lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram Deus que os salva de todas as desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe para nós um rei. Por isso, agora apresenta-se perante o Senhor de acordo com todas as tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi a escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. E finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam nos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Papai querido, no nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar, Paizinho, primeiramente as nossas vidas nesse lugar. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha de encontro à nossa mente e ao nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que cada palavra liberada, Pai, que cada verso, que cada ensinamento que aqui vai ser liberado, que venha de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu quero te pedir agora ouvidos sensíveis, não só para mim, mas para o Teu povo, para essa aliança jovem. Senhor, que seja um tempo de nos avaliarmos, que seja um tempo de ativarmos, Senhor, o Teu caráter em nós, que possamos, Senhor, olhar para nós nessa noite, Senhor, e sair desse lugar, sair dessa posição, Senhor,
Senhor, de vivermos essa síndrome de Saul. Deus, no nome de Jesus, e o Senhor liberou essa palavra sobre nós nessa noite, é porque eu creio que o Senhor não quer só alcançar um coração, mas que o Senhor quer alcançar todos os corações presentes nesse lugar. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor mande anjos agora. A tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então, Senhor, eu te peço agora anjos sobre este lugar, anjos na qualidade de Gabriel, anjos com palavras, com ministrações, com ensinamentos, anjos que venham trazer a tua mensagem fresca, vinda diretamente do teu trono. E eu quero te pedir anjos na qualidade, Senhor, de Miguel, com espadas desembainhadas em suas mãos, que vem guerrear, Senhor, no meio do teu povo, para que, Senhor, nenhuma palavra se perca, para que, Senhor, todo ensinamento caia em solo fértil. E, papai querido, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que os ouvidos estarão abertos, que os ouvidos estarão sensíveis, que a mente estará aqui neste lugar para ouvir a tua palavra, para viver a tua palavra, Senhor. E dou a ordem agora a todo espírito espião, a todo espírito de passividade que bata em retirada no nome de Jesus. E eu declaro agora só a manifestação do poder, da graça e da glória do Senhor nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês conseguiram compreender, mas eu vou explicar um pouquinho da história de Saul. Saul ele foi ungido a rei, como muitos conhecem, através da história de Davi. Mas nesse momento aqui, Saul, ele tinha sido chamado pelo seu pai, porque deixa eu achar aqui. Algumas jumentas tinham sido perdidas. E aí o pai de Saul chamou ele e disse assim, pega um servo e vai procurar as jumentas que foram perdidas. E aí Saul pegou esse servo e foi-se embora catar essas benditas dessas jumentas. E aí no meio do caminho eles rodaram, procuraram e não conseguiram achar. E aí Saul olhou para o servo e disse assim, ei, vamos voltar para casa. Porque nessa altura do campeonato, o meu pai já não está mais preocupado com a jumenta. Ele vai ficar preocupado comigo e com você. E aí o servo disse assim, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, que antigamente eles eram chamados de videntes, por isso que a gente lê no texto o nome vidente. Mas antes, se você for ler o capítulo 9, ele fala justamente isso, aqui tem um homem de Deus. E aí Saul olhou para ele e disse assim, mas a gente vai lá nesse homem de Deus, que eram os profetas, e quando alguém chegava até os profetas, geralmente honravam esses profetas, então tinham que dar um alimento, alguma coisa, para poder ter acesso a esses profetas. E aí ele disse, a gente vai dar o quê? Se toda a nossa comida, se toda a nossa bebida, acabou-se. E aí o servo disse assim, eu tenho algumas moedas de prata aqui, a gente vai lá e vai dar essas moedas de prata para ele, e vai perguntar para ele o que nós temos que fazer. E aí assim foi feito. Eles chegaram lá, perguntaram na cidade, cadê o vidente, que dizem que tem um vidente aqui? Só que perguntaram diretamente logo a quem? A Samuel. E aí Samuel disse assim, não sou eu. Só que no dia anterior, Deus já tinha falado com Samuel. Porque o povo
estava reclamando daquilo que Deus estava fazendo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a pedir um rei. Ei, levanta para nós um rei. Levanta para nós um rei. E aí Deus falou com Samuel e disse assim, ó: amanhã, nesse mesmo horário, vai chegar uma pessoa até você. E quando essa pessoa chegar, você vai ungir ele como rei. E foi isso que aconteceu. Quando Saul chegou até ele e perguntou das jumentas, perguntou o que ia fazer, ele disse assim, ó: você vai jantar comigo nessa noite. E não se preocupa não, que as jumentas do seu pai já foram achadas. E aí, Saul, ele se achava, por ele ser da tribo de Benjamim, que era uma das menores tribos, ele se achava incapaz. Ele se achava o menor de todos. Ele achava que ele não era ninguém. E aí, Deus colocou Saul numa posição de honra. E quando chega o dia de ungir Saul a rei, o que acontece? Saul faz o quê? Se esconde. E nesse processo de se esconder, o Senhor revela onde Saul está. E aí, nesse processo, ele foi ungido a rei. No capítulo 9, você vai ver que quando se fala de Saul, se fala assim: Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam nos ombros dele. Mas na frente você leu comigo que Saul ele era humilde. Então Saul ele começou o reinado dele com humildade. Mas ao torno do reinado de Saul, o ego de Saul começou a crescer. Porque quando a autoridade é dada a pessoas que não têm a maturidade e o coração curado, toda essa autoridade vira ego. E é por isso que às vezes nós olhamos para as pessoas e perguntamos: mas por que fulano virou líder e eu não? Porque cicrano está nesse lugar e eu não. É porque Deus ele conhece e ele sabe o seu coração. Ele sabe exatamente quem você é. Talvez eu não conheça, talvez o Mateus não conheça, mas Deus conhece. Aí você vai dizer assim: mas minha líder, se Deus sabia quem era Saul, por que deu autoridade para Saul? Porque Saul se perdeu na ganância durante o processo. Saul se perdeu na falta de entendimento e de maturidade durante o processo. E aí o que aconteceu? Saul, ele começou a ser dependente de Deus. Depois, ele passou a depender de uma imagem que ele tinha construído de si mesmo. Ele começou a se exaltar como rei, ele começou a se colocar nesse lugar. E assim, se a gente parar para perceber, toda liderança, ela tem um tempo, né, como é que a gente chama? Não é essa palavra, mas se alguém tiver um sinônimo melhor, vocês me avisam. De experimento. Alguém tem uma palavra melhor do que essa? De teste. Mas é verdade. Você sabia aqui na igreja que primeiro você é líder em treinamento, depois você é levantado a líder, e depois que você passa 1 ano sendo testado como líder, aí é que você vai receber a unção de líder. Vocês sabiam disso? Pois é. Então existe um tempo. Por quê? Porque
para toda liderança, para todo cargo de autoridade, precisa existir uma maturidade. Aí por isso que muitas vezes você faz, mas fulano liderava e não lidera mais. O que aconteceu? Às vezes não é pecado, às vezes é imaturidade, às vezes o Senhor vai e tira, porque aquela pessoa estava precisando ser cuidado, não estava conseguindo cuidar. Às vezes a pessoa tem outras prioridades naquele momento e não deu conta da célula, porque só quem sabe a loucura que é cuidar de gente, é quando você assume o cuidado de gente. Você pode olhar para o seu líder e você pode achar que é fácil. Mas não é. Só que o que aconteceu com Saul? Saul foi levantado com uma autoridade sobre um povo. Foi colocado em um lugar de rei. E no início ele tinha acesso direto a Samuel. Ele tinha acesso direto a Deus. Então ele vivia uma dependência de Deus. Mas aí chegou um ponto da vida de Saul que ele começou a tomar as decisões por ele mesmo. E esse é um ponto perigoso. Porque todas as vezes que nós estamos em um lugar de dependência do Senhor, nós somos guiados pela voz do Espírito Santo, nós somos conduzidos ao propósito daquilo que o Senhor quer. Mas quando nós saímos desse lugar de dependência e começamos a dar lugar para a nossa própria razão e para o nosso próprio entendimento, nós nos tornamos mais cheios de nós mesmos do que do Senhor. Oh Senhor, me livra disso, Jesus. Nós esquecemos do lugar de dependência, e aí agora nós não aceitamos correção, nós não aceitamos a direção, nós começamos a competir com as outras pessoas, nós começamos a falar mal das outras pessoas. Nós começamos a criticar aquilo que o outro está fazendo. Você não faz, mas para criticar, você critica. Minha dor está indo embora, eu acho que... Ai, Jesus, ajuda eu. Aí nós começamos a manipular as coisas para ter controle sobre elas. E sabe como é que você manipula a coisa? É todas as vezes que você se coloca no lugar de coitadinho, você vai ver já já. Saul, ele começou a entrar em desespero. Porque agora ele não sabia mais o que era viver sem os aplausos do povo. Ele começou a querer agradar o povo, porque ele queria a atenção do povo. E sabe qual é o nosso maior problema? É quando nós queremos o reconhecimento de outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acredita que eu estou nesse lugar porque Deus me colocou? Vixe, misericórdia. Vou-me embora. Vou perguntar de novo para não ficar feio, viu? Você acredita que eu estou nesse lugar porque Deus me colocou? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Então só Deus pode me tirar daqui, amém? No dia que Deus disser assim: ei, Diva, tu não vai mais liderar a Aliança Jovem, Ele vai me tirar desse lugar, Ele vai botar outra pessoa. Ah, mas isso aí vem através dos meus pastores. Claro que vem, é um homem ou mulher de Deus, eles vão ouvir a voz do Senhor. Andriel está assim aqui. Mas, às vezes nós queremos
tanto os aplausos das pessoas que nós achamos que estamos nos lugares, porque nós precisamos que as pessoas olhem para nós. Nós precisamos de uma aprovação. Às vezes você faz o melhor na sua célula para que a sua liderança veja. Às vezes você é o melhor consolidador para que a sua liderança veja. Às vezes você é a melhor liderada para que a sua liderança veja. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não tem problema nenhum em você ser um Ebenezer na vida da sua liderança, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar e facilitar a caminhada uns dos outros. Mas isso se torna um problema quando você começa a querer fazer isso para ter a aprovação das pessoas que estão acima de você. Ou para querer mostrar para o outro coleguinha que você é melhor. Por um instinto menina, misericórdia. Por um instinto de competição. Porque eu preciso ser melhor, porque eu sendo melhor, as pessoas vão me ver, vão me enxergar. Ei, o Senhor, Ele te enxerga. E a única pessoa que precisa te enxergar nesse lugar é o Senhor. Eu tenho para mim, eu sempre tive isso, desde que eu comecei a caminhar e a entender. O Senhor sopra o meu nome onde Ele quiser. Se Ele quiser soprar meu nome no ouvido da pastora Irani para nos mandar embora, Ele vai soprar bem lá no ouvidinho dela. Se Ele quiser soprar meu nome para que eu seja a melhor psicóloga do estado da Paraíba, Ele vai soprar meu nome onde Ele quiser. Porque Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas eu preciso entender que o lugar que eu estou, que a posição que eu estou, é para glorificar ao Senhor. E eu preciso me manter nessa posição e me colocar na dependência de Deus. Porque a ruína de Saul foi quando ele decidiu agradar os outros e não agradar a Deus. E quando você não sabe quem você é diante de Deus, você transforma a opinião dos outros em combustível diário, em combustível emocional. Você começa a dar razão e a dar os seus ouvidos para ouvir a opinião do que o outro diz ou não diz ao seu respeito. E sabe qual é uma das maiores coisas que eu trato na clínica hoje? É que as pessoas não sabem lidar ou viver sem saber o que o outro pensa ou acha a respeito dele. Isso tem gerado uma geração ansiosa, frustrada e angustiada. Você já pensou? Se eu fosse uma pessoa na frente de vocês, se eu fosse outra pessoa na frente do meu marido, se eu fosse outra pessoa na frente do meu pastor, quantas pessoas eu teria que ser e o desgaste emocional que é isso? Porque eu preciso agradar, porque eu preciso ser para aquela pessoa. Eu tenho um paciente que ele disse assim para mim: eu queria saber o que as pessoas... Ele é um jovem, tem 17 anos. E ele disse assim: eu queria ser uma pessoa que soubesse o que a outra pessoa está pensando antes de eu chegar até ela, só para saber o que falar com ela. Vocês estão rindo? Mas a maioria de vocês pensa a mesma coisa. Vocês vivem num nível de aceitação. Sabe quando vocês pensam isso? Quando vocês se juntam e um começa a falar mal da liderança, e em vez de você dizer: ei, eu conheço a Priscila. Priscila não é assim não. Você dá o seu ouvidinho para aquilo que a pessoa está falando. Aí depois sabe o que acontece?
Vou falar lá na frente. Você começa a jogar a culpa na pessoa que estava falando mal de Priscila. Não é sua, não. Nós estamos virando uma geração fria e vazia. Sabe por quê? Porque em vez de vocês se juntarem para falar de Deus, vocês estão se juntando para falar mal uns dos outros. Bota aí o tema desse ano, por favor. Unidade e discipulado. Vocês podem ler comigo, por favor? Vou contar de 1 até 3, vocês leem todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Alguém quer me explicar o que é a unidade discipulada? Ninguém quer me explicar o que é a unidade discipulada? Quer explicar, Juan? Chegue. Amém. Vai lá. Unidade é caminhar junto, né? E discipulado é discípulo lado a lado. União. Amém. Alguém discorda do que ele disse? Mas sabe qual é o meu problema e o seu problema? É que em vez de nós estarmos abaixo da linha de ofensa, nós sempre estamos acima dela. E nós nos ofendemos com tudo. Oi, irmãos. Eu conto ou tu conta? Se eu for contar o tanto de gente que eu já soube que fala mal de mim, irmãos. Dizem que eu sou abusiva. Será? Será? Sou não, né, Andréas? Sou nada, eu sou uma mãe que se tu não prestar, dou-lhe uma surra em tu. Calma. Tô meiga, né, Wênia? Tô meiga. Obrigada, filha. Se a gente olhar 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver e nós vamos fazer um raio-x do caráter de Saul. Um caráter que viveu de desculpas. Deus deu uma ordem clara para Saul naquele dia. Ele disse assim, vai lá e mata todos os amalequitas. Que não sobre um. E mata todos os bens. Não deixa nada vivo, não pega nada para você. E quem sabe o que Saul fez? Andriels, Juan, é porque esses meninos vivem de verdade também. Ele não fez isso. Gente, a direção de Deus foi tão clara. Deus disse assim, vai lá, mata tudo, não pega nada. E simplesmente Saul, ele não obedeceu. Aí na hora que Deus foi confrontar Saul, começou o show. Meu líder, mas não fui eu que falei não, foi a Letícia. Minha líder, mas não fui eu que fiz isso não, foi o Juan, eu só estava lá acompanhando ele. Aí Saul começou o show dele, o teatro dele.
Ele começou a dizer: o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificarem a tu, Senhor. Mas olha mesmo, meu irmão. O povo pegou as ovelhas, pegou as vacas. E eu pequei. Mas foi por causa do povo. Porque eu temi. E aí eu dei ouvidos ao povo. E aí eu fui lá e fiz aquilo que o povo estava falando. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Quem era o rei? O povo obedecia a quem? E por que Saul estava obedecendo ao povo? Porque Saul fez o que o povo queria. Se ele dissesse não faz isso, ele ia lá e não fazia. Eu não vou fazer isso, ele ia lá e não fazia. Mas aqui existe um padrão. Saul começou a querer se vangloriar pelas coisas, começou a querer dar lugar ao seu próprio entendimento e a achar que ele manipulava Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É acharmos que o que estamos fazendo ainda assim está glorificando a Deus. É acharmos que as nossas desculpas e justificativas para nossa falta de caráter, de posicionamento em Deus, ainda assim está vivendo algo que o Senhor quer que você viva. Ei, Aliança Jovem, está na hora de você despertar e acordar e tirar da sua mente essa idealização de que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo suave na nave. Quando na verdade não está. Aí você vive se justificando, você vive no mesmo ciclo, sem romper, sem sair do lugar, achando que todo mundo está contra você, mas é porque você vive repetindo as mesmas coisas. E deixa eu dizer uma frase que vocês estão cansados de ouvir. O erro do outro não é justificativa para você errar. O erro de quem quer que seja, meu amigo, não é justificativa para você errar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu tive que aprender de uma forma muito difícil. Vocês precisam aprender a dar valor e a honrar quem chegou primeiro que vocês. E eu não estou falando de liderança. Eu estou falando de quem chegou primeiro que você. Ah, de honrar eu comprar um presente? Não. É eu reconhecer a história daquela pessoa. É eu ter empatia. É eu ter cuidado, ter zelo. E assim, muitos podem estar pensando, mas por que essa palavra hoje? Essa palavra está escrita. Sabe desde quando? Os mais chegados vão saber. Mas desde aquele dia que eu ia ministrar. Era essa palavra que eu ia ministrar. E parece que Deus, Ele estava alinhando todas as coisas. Disse assim, não é o tempo. Você vai ministrar na outra semana. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Saul não perdeu o trono porque ele falhou. Ele perdeu porque ele nunca assumiu erro. Porque Deus, Ele perdoa pecados. O que Deus rejeita é a autossuficiência.
É você achar que você é o melhor de todos. É você achar que você não está errando. É você achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E deixa eu dizer outra coisa aqui para você. A falta de caráter é desculpa fantasiada de rebeldia. Eu não sou boa, não. Se você quiser falar mal de mim, você pode me chamar, que eu tenho um monte de coisa para falar mal de mim mesma. E eu, se brincar, eu sei melhor do que tu. Então pode me chamar, meu filho, que eu sei falar mal. Tá, se tem uma coisa que eu sei falar mal, é de mim mesma. Então pode me chamar, que eu não tenho problema nenhum. Difícil é eu saber falar bem de mim. Porque os maiores defeitos que tem eu enxergo. Só que se alguém chegar falando mal de você, eu vou ser a primeira pessoa a dizer: ei, fala mal dela não. Aqui tu não fala mal dela não. Você pode até nesse dia ter feito tudo que a pessoa disse que você fez. Mas eu vou dizer: espera aí que eu vou bem lá. Mas talvez ela tenha feito de outra forma, de outro jeito. Porque a unidade, discipulado, é eu saber que as pessoas são falhas, que as pessoas não são perfeitas e que nem todo mundo vai agradar todo mundo. Talvez eu não agrade você, talvez a Priscila não agrade você, mas talvez a Lavínia agrade você, talvez a Wayne agrade você. É por isso que nós temos 4 células, porque se nenhum... Tem 4 líderes para você escolher 5, né? Tem 5 células. Tem 5 células, porque se você passar pelas 5, meu amigo, e não aguentar nenhuma das 5, é porque o problema está em você. A gente senta e conversa. Mas tem 5 líderes, uma diferente da outra. A minha líder, não me identifiquei com essa célula. Pois vamos aqui, minha filha, chega. Vamos ali, vamos para outra. Ah, não, é porque a Lavínia é chata, com essa carinha de anjo. Então vamos aqui, vamos para a Wênia. Aí chega na Wênia e faz: eita, sou rajada de trovão e glória. Aí não, então vamos para a Letícia. Letícia é mansa e humilde. Que isso, Letícia? Que isso, Letícia? Tá, então eu vou pegar e vou mandar para a Brenda. Não, Brenda é humilde, Brenda é meiga. Tu é bem, não é, Brenda? Brenda é meiga, Brenda é meiga. Tá difícil, Priscila tem que gerar uma meiga, Priscila. Você tem que puxar a mim, meiga. Então assim, gente, ninguém está aqui para agradar todo mundo. Tem um ditado que diz, que é o que a gente mais escuta: nem Jesus agradou todo mundo. Quem é tu, querubim? Ungido, vaso. E aí o que acontece? Nós não reconhecemos o nosso erro. E ao invés de reconhecer o nosso erro, nós começamos a criar justificativas emocionais para não assumir a nossa responsabilidade. Saul começou a dizer assim, a gente começa a dizer assim: ah, mas eu sou assim por causa do que fizeram comigo. Ah, mas ninguém me entende. Ah, mas foi a minha criação. Ah, foi porque me feriram. Ah, foi por causa do trauma. Ah, foi por causa da pressão. E eu quero que você entenda aqui que a sua dor é real, o seu trauma é real, mas isso não é justificativa para o seu comportamento. Existe uma diferença entre eu explicar uma ferida e eu usar uma ferida como licença para continuar errando.
Saul, ele desobedeceu, mas ele nunca se arrependeu de ter desobedecido. Ele nunca disse assim: ei, eu errei, eu pequei, me perdoa. Muito pelo contrário, ele começou a dizer: o povo fez, o povo quis, foi o povo que me pressionou. Ele sempre tinha uma justificativa, mas ele nunca teve um quebrantamento de fato. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: a maturidade espiritual não é negar a sua dor. Ninguém está pedindo para você pegar a sua dor e colocar dentro do seu bolso, porque a maturidade espiritual não é negar a dor, mas é decidir que a sua dor não vai governar quem você é. Maturidade espiritual não é negar a sua dor. É decidir que a sua dor não vai mais governar quem você é. E sabe o que acontece? Todas as vezes que você justifica a sua falta de caráter no outro, que você se justifica baseado naquilo que o outro está fazendo, você fica preso a ele. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul passou o resto da vida dele perseguindo Davi. Ele foi consultar médiuns em Eldon. Porque quando nós justificamos a nossa falta de caráter, baseado naquilo que o outro está fazendo, nós começamos a pensar: mas por que eu vou mudar se ele não muda? Por que eu vou fazer diferente se ele não faz? Lavínia, abre bem essa porta aí, para mim de ouvir também. Porque estão sentados aí só Jesus. Pode chamar para cá. Quer tudinho ouvindo hoje, atento. Nós precisamos parar com isso. Dá para ouvir lá dentro, não dá? Nós precisamos parar com isso. Parar de responsabilizar os outros porque você não muda. Parar de responsabilizar os outros porque você está cheio de dores que para você nunca vão ser curadas, nunca vão ser tratadas. Ei, acorda. Acorda, está na hora de você despertar. Porque uma coisa que eu aprendi foi que a minha dor serve de cura para outra pessoa. Não é para me ficar arrastando ela e todas as vezes que eu me sentir dodói, eu ir lá e dizer assim: é por causa da minha dor. É por causa do que eu sofri. É por causa das coisas que eu passei. Meu marido brinca muito, dizendo que quando ele me achou, eu comia creme caco com água. Ele disse que me tirou da pobreza. Mas quando ele me achou, eu já estava bem, viu, gente? Fui eu que tirei ele desse lugar. Mas antes dele chegar, eu passei por um momento difícil. Eu passei por um momento de dificuldade. Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 13 anos de idade. E eu tive que me virar, porque a minha mãe entrou numa depressão e eu tive que ir trabalhar para sustentar, para ajudar as coisas dentro de casa. E até hoje eu trabalho, até hoje eu faço as coisas. Se eu for contar para vocês a história da minha rejeição, vocês vão chorar junto comigo. Porque no meu iPhone estava todo mundo, no meu círculo, no meu grupo de libertação, estava todo mundo chorando comigo, não foi? Está ali, ó. Ingrid, que estava comigo no meu grupo de iPhone, estava todo mundo chorando comigo, não foi, Ingrid? História, gente,
o que eu estou querendo dizer para vocês, que todos nós temos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas debilidades, os nossos processos, mas isso não pode ser característica para você ser uma pessoa que não tem caráter. Para com isso, Aliança Jovem. Para com isso de se colocar em um lugar de criança mimada, que tudo precisa ser do jeito que você quer. Senão você vai chorar, senão você vai gritar, senão você vai falar mal, senão você vai sair da igreja. Ei, você precisa começar a perguntar assim: qual é o caráter de Cristo que está em mim? O que eu tenho de bom em mim de Cristo? Porque eu só tenho uma coisa para oferecer a vocês: é Cristo. Eu não tenho nada de mim mesmo. Se eu for oferecer a você, vai dar errado. Eu cheguei com um paciente, não posso nem falar isso, né? Não, vou falar não. Mas eu quero dizer para vocês aqui que Saul, ele morreu pela sua própria espada. E até eu estava conversando com alguém, acho que foi com o Andrielson, não foi o Andrielson. O caba não teve nem a coragem, o ego e o orgulho dele foi tão grande que ele não teve nem a coragem dele mesmo se matar. Ele pegou na mão do soldado e disse: pela tua espada eu vou morrer. E ele pegou a mão do soldado e se matou. Porque ele não teve nem a coragem de se posicionar para dizer assim: ei, o erro está em mim. O problema sou eu e eu preciso me arrepender. E esse é um dos maiores problemas da nossa vida hoje, porque nós sempre achamos problema nos outros. Nós sempre achamos que o problema é o outro, que é o outro que está fazendo isso. Esses dias os meninos estavam assistindo o jogo lá em casa. E cada um que diga uma coisa que o juiz tem que fazer. Cada um que diga uma coisa que o jogador tem que fazer. Aí eles ficam tudo discutindo entre eles, porque o jogador tinha que jogar com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse: eu acho que vocês estão tudo perdendo dinheiro. Porque se vocês são melhor do que quem está lá, quem era para estar lá era vocês. Imagina, Israel, Juan, Mateus. Imagina esse time. E quem seria o técnico? É tu, é Robert? Porque Robert na sala da minha casa só falta... É meu filho, em nome de Jesus, se aquete. Gritando na frente da televisão, como se a pessoa fosse ouvir do outro lado. Pronto. Imagina. Eita, meu Deus, se a seleção brasileira fosse vocês. Misericórdia, Jesus. Estava na conta a Copa, né? Pois vou ligar amanhã para vocês jogar o jogo do Japão. Agora, se tu não trouxer o Hexa. Mas sabe o que eu estou querendo dizer isso? Já estou terminando. Tu me mandastes. Quem me dá 5 minutos aí? Espera no Senhor. E aí, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que vai fazer melhor do que a outra pessoa. A gente acha que a gente no lugar da Priscila vai ser melhor do que ela. Tome, eu abro até passagem para você passar.
Então a gente vive presumindo que no lugar dos outros nós iremos fazer melhor. Ah, porque se eu fosse diva, eu dava mais atenção. Ah, porque se eu fosse diva, eu faria mais isso. Ah, porque se eu fosse o Mateus, eu faria dessa forma. Ah, porque o Mateus não me chama. Meu irmão. Toda comparação, ela é injusta. Talvez você no meu lugar fizesse completamente diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa bem aqui para você. Tá pronto para ouvir? Faça assim para você receber. Eu estou fazendo o melhor que eu posso por você. Receba e guarde isso. E se eu errei com vocês, me perdoe. Mas se você me ajudar a acertar com você, eu estou aqui. Porque sozinha eu não consigo. Se eu errei com você, Xavier, meu filho, me perdoe. Mas se você me ajudar a ser melhor, a ter um relacionamento melhor com você, eu tenho certeza que eu vou aprender com você. Porque eu não tenho problema nenhum, gente, em ouvir crítica, não. Eu só não quero que você passe a sua vida olhando para mim ou olhando para qualquer líder e achando que nós estamos fazendo as coisas para lhe ferir ou lhe machucar. Porque o que nós estamos fazendo é aprendendo a ser líder juntamente com vocês. Sabe quem nos ensina a ser líder? É você. Porque se eu não tiver vocês como liderados, eu não sou líder. Só que às vezes a gente fica num processo de comparação enorme. E quando a gente não assume os nossos próprios erros, quando nós não assumimos que nós precisamos de mais atenção, quando nós não assumimos que nós precisamos de mais zelo ou de mais compreensão, quando nós começamos aqui a minar nossa mente, achando que está tudo errado, achando que não tem solução, achando que não está bom, nós começamos a morrer emocionalmente e espiritualmente. E assim, todos, vocês já ouviram o nosso pastor falar isso, mas eu vou falar. Eu vou errar com você. O Mateus vai errar com você, a Priscila vai errar com você, a Letícia, a Brenda, a Lavínia, a Wênia, o Robert, o Diego, o Andrielso, o Felipe, esqueci de mais alguém, o Fabinho, o Thierry, todos vão errar com você, porque nós somos humanos. Mas não é o que nós fazemos com você, é o que vocês fazem com aquilo que nós fazemos com você. Meu líder, você errou comigo. Eu tenho certeza que se você chegar para qualquer um deles e você dizer, meu líder, você errou comigo, eles vão dizer, meu filho, me perdoe. Se ele não disser, você pode chegar para mim, para Mateus. Não tem problema não. Resolve. Mas eu queria terminar rapidinho aqui, falando os sintomas do homem que não enxerga, que não se enxerga. Um homem que não se enxerga, ele vive dando desculpas. Assim aconteceu lá no Jardim do Éden, quando ele disse assim, quando Adão disse, mas foi a mulher que tu me destes.
Então, quando você não assume, não toma uma posição, sempre tem alguém para culpar. Seja o seu casamento, seja a infância, seja o pastor, seja a igreja, seja o governo, seja o trauma. Sempre vai existir um problema, ou sempre vai existir um culpado, uma razão para você não mudar. E quando você se desculpa, quando você se justifica, isso é o seu ego que está lhe destruindo por dentro. Enquanto um homem de caráter procura o caminho para a mudança, um homem sem caráter, ele procura o caminho das desculpas. O segundo sintoma de um homem que não consegue se enxergar é quando ele é especialista em apontar o erro dos outros. Porque é mais fácil eu analisar a vida do outro do que analisar a minha própria vida. Então, algumas vezes nós enxergamos defeito em todo mundo, menos em nós, porque nós somos perfeitos. E quem geralmente aponta o erro dos outros é porque vive fugindo do próprio espelho. Existe uma imagem no espelho que você não aguenta enxergar. O terceiro sintoma de um homem que não consegue se enxergar é que ele tem muita fé no discurso. Ele é muito bom em falar de Deus, mas no caráter ele está falido. O Saul, ele continuava falando como rei, ele continuava sentado no trono, ele continuava ocupando a posição, mas o coração dele já estava bem distante de Deus. Então são pessoas que vivem um vocabulário de fé. Porque eu faço isso para Deus, porque eu leio a Bíblia, eu oro. Mas quando se trata do caráter, e uma das coisas que nós mais tratamos na igreja é caráter. Essas pessoas, elas oram em público, elas até pregam, elas até louvam. Mas quando chega no secreto, na hora de se alimentar daquilo que realmente tem que se alimentar, que é a devoção, que é a dependência de Deus, elas simplesmente abandonam isso. E aí eu quero que você anote bem aí essa frase. O caráter sempre revela aquilo que o discurso tenta esconder. O caráter sempre revela aquilo que o discurso tenta esconder. Porque Deus, ele não vai avaliar o que sai da sua boca, ele vai avaliar quem você é. O quarto sintoma é que você morre culpando o outro em vez de se arrepender. O final da vida de Saul é uma das cenas mais tristes das Escrituras. Ele começou sendo escolhido por Deus, mas terminou isolado, atormentado e sem direção. Quem passa a vida inteira justificando seus erros, corre o risco de chegar ao final dela sem experimentar a verdadeira transformação. Se você passar a sua vida inteira justificando em vez de decidir mudar, você vai passar a sua vida inteira sem experimentar daquilo que Deus tem para você. Sem experimentar do lugar que Deus quer te colocar. Porque sabe quem é a pessoa que destrói ou que faz com que você não alcance o seu propósito? É você mesmo. É você mesmo. É você que faz com que você não chegue ao lugar que o Senhor já determinou na sua vida. Não é a sua liderança, não é o seu pastor, não, é você. Então, ou você muda, ou você continua vivendo as mesmas coisas. Mas por que é tão difícil de se assumir? Porque assumir dói. Porque para se assumir, você vai ter que matar o seu ego. Porque você dizer assim, ei, eu não sou vítima, eu sou autor. Eu não sou coitado, eu sou culpado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só morre quem quer ressuscitar. Porque eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, se você matar o seu ego, corre um grande risco do caráter de Cristo nascer em você. E quando o caráter de Cristo nasce em você, você começa a caminhar como Cristo caminha, você começa a falar como Cristo fala, você começa a olhar como Cristo olha, você começa a ser Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. E você vai começar a perceber que não é só você que muda, mas as pessoas que estão ao seu redor mudam, a sua casa muda, o ambiente do seu trabalho muda. Os seus amigos da escola começam a enxergar Cristo em você. E começam a mudar. Davi, ele escreveu em Salmo 51:3, dizendo assim, e o Ministério do Louvor pode subir. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Davi se assumiu, e ele continuou rei. Saul se escondeu e perdeu tudo. No fim da vida, não será sobre quantos aplausos você recebeu, mas será o quanto de Cristo foi formado em você. Não será sobre a imagem que você construiu, será sobre o caráter que Deus permitiu, que você permitiu que Deus te moldasse. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Mas hoje eu enxergo que minha liderança vai me ajudar nisso. Essa palavra não foi só para você, essa palavra também foi para mim. Porque muitas vezes eu quis justificar. E logo no início, eu fui muito tratada nisso. Porque eu cheguei com muitas dores, muitos traumas e muitas frustrações. Com a igreja, com meu pai, com os pastores das outras igrejas, com minha mãe. Eu cheguei deslacerada nesse lugar. E uma das coisas que eu tive que ouvir muito do meu pastor foi: Diva, para de se justificar. Diva, para de se justificar. E eu comecei a ser trabalhada e tratada num processo de me posicionar. Porque eu colocava a culpa da minha rebeldia pela falta de paternidade. Mas quando eu me permiti ser trabalhada pelo Senhor, quando eu recebi a paternidade de Deus, eu comecei a viver debaixo de uma realidade de obediência e submissão. Então a culpa nunca foi do meu pai, sempre foi minha que me coloquei nesse lugar. E aí eu cresci me justificando em meio a tantas coisas. Porque eu pecava, porque era algo que se eu não fizesse com o meu namorado, ele ia me deixar. E eu nasci, fui criada na igreja, cresci na igreja, mas eu sempre dei justificativas para o meu mau comportamento, para a falta de caráter que eu tinha. Teve um momento onde eu falei tão mal da minha liderança, tão mal da minha liderança. E eu sempre justificava que era porque eu não era vista, porque eu não era aceita, porque eu não era querida.
E até eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje, eu tive que passar por muitos processos onde eu tive que me deparar comigo mesma. E eu lembro de um discipulado com o pastor Eliabe, quando ele disse assim: minha filha, se tu não mudar, tu vai cometer os mesmos erros. Se tu não mudar, tu vai cometer as mesmas coisas e tu vai repetir os mesmos ciclos. E o que eu quero dizer para você, Aliança Jovem, nessa noite, é que alguém nesse lugar precisa se posicionar. Eu não posso me posicionar por você. E como eu queria me posicionar por você. Como eu queria dizer assim: Senhor, eu estou aqui posicionada pela Brenda, eu estou aqui posicionada pela Samila, eu estou aqui posicionada pela Esther. Me muda, Senhor, para que elas sejam mudadas, mas eu não posso fazer isso. Ou você pode ser um agente de transformação, ou você vai ser um agente de perdição na vida de outras pessoas. E não se engane, estar sentado numa cadeira de igreja não significa que você não tem nada para ser mudado. Muito pelo contrário, significa que você tem que colocar todas as palavras que são liberadas, todas as vezes que você entrar pelas portas, em prática. Porque como o pastor falou ontem, na hora do batismo, você não vai ser mais tomado por inocente. E lá em Coríntios tem dizendo isso, Paulo escreve isso. Eu vos escrevo e digo e alerto que agora vocês têm um conhecimento e vocês não são mais tomados por inocentes. Então quando o dia do Senhor chegar, Ele vai olhar para você e Ele vai dizer: ei, mas por que tu estava falando mal da tua liderança? Uma pessoa que ora por tu, uma pessoa que estava dando a vida por tu. Tu não sabe a batalha que ela tem para estar de pé intercedendo por você. Ei, mas por que tu estava falando mal do teu irmão? Ele estava passando por um momento difícil, era para tu ter ido lá e ter dito assim: ei, irmão, eu vim aqui para te ajudar. Eu acho, porque para as pessoas que eu cometi esse erro, eu já pedi perdão. Mas eu acho que eu e Mateus nunca deixamos de ajudar ninguém. E se eu deixei de lhe ajudar, eu quero que você chegue até mim no final do culto, eu vou lhe pedir perdão por isso. Mas eu acho que para a gente viver unidade, discipulado, nós precisamos parar de olhar para os outros e só enxergar aquilo que ele faz de errado. Irmão, se você não tem nada para falar sobre alguém, declara o fruto do Espírito Santo na vida dele. Comece a declarar: Senhor, declaro sobre a vida da Priscila a bondade, a misericórdia, a graça. Eu declaro paciência, Senhor, na vida da Priscila, mansidão, domínio próprio, Jesus. Mas pare de dizer que Priscila não está fazendo direito. Pare de dizer que Priscila não lhe vê. Pare de dizer que Priscila não está agindo da melhor forma. Para com isso, irmão. Para de dizer que fulano e cicrano tem que se vestir. Ah, porque Débora veio com essa roupa. Essa roupa de Débora tá feia. Compra uma roupa, irmão, dê para ela. Diga: ó, eu vim lhe honrar. Vim lhe honrar, Débora, tome. Porque Jesus é bom, vai ganhar uma roupa. Oh, irmãos, a gente pode ser tão bom para as outras pessoas. A gente pode amar tanto o outro. E não precisa ser num momento de debilidade.
Basta eu conseguir enxergar Ele nas suas debilidades. Basta eu conseguir enxergar Ele com aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Irmão, se você olhar para alguém e achar que essa pessoa não é boa, você pode dizer: eu creio que Jesus fará o melhor por ele. Ajuda ele, lê a Bíblia com ele, ora por ele, intercede por ele. Para de emprestar tua boca para Satanás, meu irmão. E ainda errar colocando erro em outra pessoa. Ainda fofocar colocando erro na outra pessoa, porque fulano fez isso, cicrano fez isso. Ou sair deslacerado, perdido, desorientado. Ah, porque eu fui ferido, fui machucado. Ei, se foi ferido, foi machucado, vem. Senta, a gente resolve. Bora resolver. Bora cicatrizar a sua dor. Bora curar ela. Ah, porque eu fui rejeitado, porque eu não fui visto. Vem cá. Eu vou achar uma para te ver. Eu vou achar um para te ver. Mas sai desse lugar em nome de Jesus. Sai do lugar de uma síndrome de Saul, de achar que todo mundo é culpado menos você. De achar que você não obedece em casa porque o seu pai e a sua mãe... Mateuzinho tá na padaria. Foi uma impulsividade. De achar que não obedece em casa porque sua mãe falou grosso com você. Ei, meu irmão, se ela falar grosso, errado, torto, o caráter de Cristo está em você. É abaixar a cabeça e obedecer.